Descobrir e redescobrir como gerar mais valor para o cliente, interno e externo, e efetivamente entregá-lo. Então, por que tem essas palavras marcadas? Tem aqui o milkshake, eu não vou passar de novo o vídeo do milkshake, mas vocês já lembram dele. Né? E-commerce sem ir na operação. Não tem como você resolver problema de venda indevida sem ir na loja ver o processo de venda acontecendo. Observar o cliente é essencial. Essa é uma criação de cultura eterna. E às vezes observar o cliente é observar a operação. Então nos nossos projetos às vezes a gente gasta 2 horas de pessoas caríssimas, às vezes meia hora num pedido só para entender. Tipo, o que aconteceu nesse pedido? Porque se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir construir coisas ou de merda. Essa é a definição da ClearSale. Então o que é inovação? É isso aqui. Esse projeto aqui, a gente conversando aqui, ali, vendo o que tinha num app, vendo os problemas que a gente tinha para resolver, vendo os pedidos que ninguém sabia se aquilo era fraude ou não, fazendo piloto lá, manual no chargeback, falando, puta, vamos poder pôr no app, que isso acontece. Todas aí ela acontece. Tipo, tem a temperatura ideal, tem água, tem carbono. Vamos só falar abobrinha aqui, para a inovação acontecer. Então, primeira experimentação. A empresa que inova, ela erra. Tem projetos que vão funcionar, tem projetos que vão dar em os acertos acontecerem e eles serem grandes. A outra coisa é compartilhamento de informações. Outros dos projetos que estão acontecendo. Então a gente vem aqui, conta, mas também a gente tem que ter um papel mais de ouvir e falar com todas as áreas, porque isso faz escolher insumos diferentes. Contato com o cliente ou com a ponta, que eu falo exaustivamente, então a gente tem que ir na operação, tem que ir no trabalhante. E o feedback honesto, que é um problema brasileiro isso aqui. Quando alguém dá um feedback honesto no projeto de alguém, a pessoa fica ofendida, porque é como se estivesse ofendendo a pessoa, e não. Todas as aceleradoras de startup, etc., tem lá seus cafés, não sei o quê, ali no Brasil está cheio disso agora, para as pessoas darem feedback no projeto do outro, de falar que não está legal. Então, quando você tem isso tudo numa empresa, você só tolera a falha, beleza, ninguém foi culpado, o cara não vai ficar com medo de ousar de novo. Mas se você comemora, na comemoração, como é uma comemoração para aquilo, vai ser discutido a causa do erro, e esse erro vai ser mais difícil de se repetir. Não tem vitória e não tem falha, só tem fazer, tem que testar. E tem a contribuição do João, não só tolerar a falha, você tem que incentivar a experimentação. E sem experimentação, não. Criando inovações sustentáveis, certo? Outra forma de abordagem do problema no Digital Onboard. Então, ao invés de ser um outsourcing completo, a gente começa com um componente e vai trabalhando sustentavelmente na evolução dele. Por exemplo, a ação da pessoa na dimensão A. Tudo começa na inteligência humana. A inteligência humana é o cerne de tudo. Na dimensão dados, eu tenho inteligência humana, inteligência artificial, tem um gap aqui, e eu tenho os dados transacionais, informação bruta. Hoje, o estatístico acessa direto as informações brutas, até o ano passado, né? Começou a mudar já, para construir os sistemas de artificial. E hoje é muito separado também na ocupação o estatístico e o desenvolvedor. Esse aqui cuida da parte transacional, e aí também tem um profissional de banco de dados, e esse aqui cuida só da parte no caso da criação de gestão e dos modelos de inteligência artificial. E nas áreas eu tenho aqui a TI, bastante isolado da inteligência, até um ano atrás também, e aí a gente começou algumas mudanças. Em tecnologia e no uso inteligente de informações. Todas as nossas soluções, incluindo a operação, passam por ter tecnologia e usá-la de forma inteligente, inclusive na operação. Tá? Então, e a gente tem que ir virando o jogo.
misturando isso e se transformar numa empresa de tecnologia inteligente de informação. Tipo, mais de um. A abordagem estatística da solução, da criação de modelos, ela, de uns 3 anos para cá, foi ultrapassada pela abordagem computacional. Mas o trabalho de criação de modelos, ou seja, de algoritmos supervisionados, ele envolve quase as mesmas etapas ainda. Tem que ir na ponta, tem que entrevistar. Isso nunca vai parar de acontecer e é uma das partes mais importantes. Eu tenho que, compreender está aqui, eu tenho que selecionar a informação que vai explicar. Isso nunca vai deixar de acontecer. Nunca vai deixar de acontecer. Aliás, é isso aqui que vai agregar separação, é poder de discriminação no modelo. Eu tenho que realizar uma amostra passado, uma amostra ponderada, limpa, validar no presente, aplicar no futuro. Eu tenho o trabalho das variáveis hoje, eu tenho o ajuste da fórmula do algoritmo, tenho a avaliação da fórmula, medição lá do KS, etc., CSI, e tem a implementação aqui. Você não tem mais que trabalhar tanto as variáveis. A informação de entrada mais simples ou em microvariáveis já funciona. Se a gente pensar em reconhecimento de imagens, a informação de entrada é um monte de pontos coloridos. E ela, no final, vê se um gato é um gato, mais preciso do que um humano. Então, isso aqui é que está sumindo. Isso aqui era um trabalho muito, quase artesanal. Continua. E ela pode ser feita tanto por qualquer pessoa que se interesse por fazer isso e tenha uma boa noção dessa parte aqui. Tem boa noção de todo o resto. Mas essa é a transformação que está acontecendo. Outra transformação que está acontecendo é que essa implementação, como é feita nas mesmas linguagens de criação, ela é muito mais rápida. Então, se você faz uma rede neural com 100 milhões de parâmetros, não existe lá no SQL, na Procedure, e escreveu 100 milhões. O próprio código do Python ou do R já aplica aquilo. Essas são as transformações. A informação oriunda de qualquer fonte é potencialmente útil para a explicação de qualquer outro fenômeno. Ou seja, se nesses projetos de refactoring de plataforma, de isolar banco, de ter a plataforma e banco ideal para telecom, a plataforma e banco ideal para emissores, a plataforma e banco ideal para recarga, a plataforma e banco ideal para e-commerce, quando isso for separado, eu preciso ter uma tabela, uma base inteligente que una isso da melhor forma possível para a análise de inteligência. Eu já tenho um quarto andar onde os profissionais estão juntos. O simples fato da presença física junta melhora muito as coisas. Com produtos, então, melhor ainda, porque é muito mais fácil a gente falar. Os projetos naturalmente já são mais multidisciplinares. Quando eles são mais multidisciplinares, naturalmente um vai entendendo melhor o trabalho do outro. Tá? A inteligência artificial e os dados transacionais, que são a informação bruta, a gente começa a ter uma camada de informações inteligentes. Informações feitas para serem inteligentes. Exemplos disso: nova base de alertas, base positiva. Vocês vão ver que muitos dos projetos desse ano estão aqui, que é uma base de CPFs, telefones qualificados pelo uso, pelo quando o cara usou, se estava na mão dele, quando estava na mão dele, qualquer outras coisas. Cada vez mais eu quero ir na linha de seguinte. Por exemplo, se eu tenho um modelo de renda presumida, eu posso usar esse modelo para operação, para ajudar o cara a decidir o pedido. Eu posso usar essa componente dentro do Digital Trust, porque eu sei que ela é importante. Eu posso usar ela para fazer um bom eu posso usar ela para collection, mas assim, alguém investiu tempo e construiu uma camada que é a renda presumida. E ela pode ser usada para diversas. Eu tenho estatístico, desenvolvedor, só que naquela linha de construção de algoritmos, ambos poderiam fazer o negócio. É claro que na ClearSale, como a gente tem a área de modelagem, eles vão ocupar esse espaço por muito tempo, mas nada impede que você já contratou bastante gente de computação recentemente, que aqui também vai entrando.
e que quem se interesse também da TI possa ir entrando junto. E esse profissional é o Data Scientist. O que é o Data Scientist? Data Scientist é o profissional de dados. Até então, quando você... Data Science do mercado, os estatísticos ou os engenheiros que gostavam de estatística e gostavam de fazer modelo. Como a inteligência artificial está muito mais popularizado, muito mais acessível, muitos outros estão se propondo a ser Data Scientists e transformar dados em informações úteis e de valor. Só que nem todo mundo faz isso muito bem, porque envolve todas aquelas etapas que eu falei. Não é só pegar, joga na nuvem e devolve. Eu já vi muita gente fazendo merda nisso antes de ser assim. Antes de ser tão fácil. Agora que é fácil, vão fazer mais merda ainda. Um profissional que não é só o estatístico ou o cara que estudou estatística. É só ele aprender aquelas outras coisas. Na dimensão dados. Inteligência artificial, informações inteligentes, dados transacionais da ClearSale. E eu tenho o Big Data. Eu tenho os dados externos. Então, por exemplo, SERPRO, acesso, pela outra de biometria. A People que a gente falou, todos os Credit Defense, Inloco. A Luca da Vivo, que está vendendo dados. Você tem parceiros fornecedores, os nossos próprios clientes são dos grandes alimentadores de dados da ClearSale. E também os consumidores, por exemplo, no app, no projeto Segunda Alçada, ele mesmo começa a fornecer insumos. E na ocupação aqui eu tenho os profissionais internos que também cuidam das APIs externas para a gente utilizar. Vou colocar, estar em contato com o mercado e ver o que eles têm de informação também é uma coisa importante. Em que camada eles atuam. Então, Gustavo, quer dar uma pincelada aqui nos mais importantes? Senão a gente vai voltar aqui falando dos projetos ao longo do ano. Então vamos falar só dos mais importantes. Acho que o que é legal só colocar de conceito é que não significa que o projeto ele seja só de uma camada ou não. Acho que todo projeto que você vai olhar, ele praticamente passa por todas. Aqui nesta primeira versão que a gente quis colocar, foi o foco que nós estamos imaginando que para esse ano nós iremos atacar. Lembrando que a gente está sempre focado em resolver o problema do cliente, interno e externo, e pode ser que na experimentação rapidamente a gente já troque mesmo o foco do projeto. Então, eu gosto de lembrar de um que a gente começou ele esse ano, por exemplo, o banco de telefones. O banco de telefones nada mais é que aquela base inteligente que a gente está criando, CPF mais o telefone. Foi um que a gente já tinha uma certa ideia de fazer, com o advento do onboarding, com esse propósito de cada vez mais a aposta da ligação entre os dois mundos passar pela mobilidade, a gente falou, peraí, vamos continuar, mas o foco principal nosso tem que ser primeiro tratar a relação CPF celular. E aí foi um que a gente já atacou sempre com o propósito. Consigo fazer universal CPF e telefone? Sim, mas o principal nessa fase é o celular. Então foi um que a gente já passou. Completando aí. Da onde vem os dados dele? Vem da pedidos telefônicos, do transacional, vem do próprio usuário, quando ele responde o SMS lá, falando fui eu, quando ele baixa o app e entra no telefone dele, e vai ser uma tabela inteligente guardada aqui. Daqui ela pode funcionar para eu mandar o SMS para o cara certo, ao invés de mandar para o telefone do pedido. Pode funcionar para a operação, para ligar para o cara certo. Pode funcionar para os modelos, porque ele já vai saber qual é o telefone mais preciso para cada pessoa. Capturar informações do mercado. Inteligente, tipo base positiva. E usar a inteligência artificial. A base positiva que está pronta, agora começa a gente tentar uma base positiva mais off-to-on de toda a fonte de dados que a gente tem de telecom, com robôs, etc. Conseguir carregar, hoje a base positiva ela é um componente universal.